Fala, rapaziada. Estamos ao vivo aqui pela primeira vez, né? Falando aqui, né? Estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir perfeitamente? Vamos se comunicando aqui. Esperar um pouco as pessoas chegarem. Esperar um minutinho aí para as pessoas irem chegando e irem vendo. Estamos esperando um minutinho aí para as pessoas entrarem. Oi? Tá tranquilo? Então, gente, para quem deve chegar, deve estar se perguntando quem sou eu, né? Vou me apresentar aqui. Meu nome é Carlos Segundo, sou personal trainer, né? Educador físico, formado pela IBMR, sou pós-graduado em treinamento desportivo e aqui junto com uma convidada, né? Conforme a gente divulgou, a gente vai tratar sobre assuntos aqui de interesse público, eu diria, né? O início das atividades, assim, principalmente a constância, né? Fui atleta aí por 6 anos praticamente, 4 anos do Vasco aí, cujo eu me orgulho bastante, e 2 anos da Mangueira, né? Tenho 2 medalhas no estadual, 2 medalhas, uma de bronze e uma de prata, né? E como eu falei, essa live aqui vai para as pessoas que querem começar, né? Ter uma atividade regular, mudar, né, a sua forma de vida, ter mais autonomia, pessoas que querem fazer as coisas normais do dia a dia sem muita dificuldade, sem muito sofrimento, né? E aí, antes de qualquer coisa, né, eu gostaria de lembrar aí vocês aí que está rolando uma promoção durante essa semana, né, em comemoração do aniversário aí nosso de educação física, né, Dia do Educador Físico, até quinta-feira apenas. Até quinta-feira, ao meio-dia, vai rolar essa promoção de 50% de desconto no personal. Até quinta-feira. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, vai ficar chupando o dedo, né? É isso, gente. E como eu estava dizendo, né, para essas pessoas, né, eu quero dar um dado aqui muito importante sobre a questão do sedentarismo. 49% da população é sedentária. Isso é muita gente. E 10% faz exercício sem nenhuma orientação. Faz exercício físico sem nenhuma orientação. E isso também é preocupante. E já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? O sedentarismo, ele causa diversos malefícios aí, vindos de muitas coisas que vêm depois do sedentarismo, como Alzheimer, Parkinson, osteoporose, hipertensão, diversas doenças aí são decorrentes do sedentarismo. Eu nem vou dizer os outros dados aqui para vocês não ficarem assustados, né? Mas o sedentarismo é um grande mal que atinge hoje a sociedade e com essa live aqui eu quero encorajá-los, né, a começarem com uma atividade constante, né, que sejam constantes. Essa é a palavra, né? E muitos também, né? Até lembrando agora, eu vi uma postagem, né? Que se associa muito o atleta
a vida ativa, né? A verdade é que o atleta, ele está em uma ponta de lança totalmente diferente. Atleta não é saúde. Isso aí vocês têm que ter em mente. O atleta de alto rendimento, o que trabalha para isso, atleta não é saúde. Saúde é outra coisa. E o outro lado também tem o sedentarismo, como eu expliquei, né? E tem diversos fatores aí de efeitos deletérios que vêm do sedentarismo. A questão do atleta, como eu disse, é outra história. Então não foquem no atleta, não foquem no atleta. Então, entre o atleta e o sedentarismo, não fazer nada, existe uma zona gigante, uma zona muito grande, que quer dizer qualidade de vida, que é onde nós não só temos, né, que está, né, nós devemos estar, não só podemos, como temos, né, que está, né, cuidar do nosso corpo. Eu tenho certeza que ninguém gosta de fazer qualquer mínima atividade durante o dia e começar a se sentir mal, ficar ofegante por uma simples coisa, um pique, uma pequena corrida para pegar um ônibus, atravessar a rua quando o sinal tá para fechar, assim, quedas, né? Muitas quedas aí, principalmente em idosos, né? Já vou falar também. A atividade física, ela reduz muito a incidência de quedas em idosos. E a atividade física não só como meio preventivo, mas como meio de medicamento, né? Como meio de tratamento para evitar essas quedas aí. Essas coisas a gente vai pontuar durante essa live aí com vocês, né? E hoje eu vou ter uma participação muito especial de uma amiga minha, nutricionista, fantástica. Eu vou chamar ela aqui rapidinho para falar com a gente. Para falar com a gente agora. Oi! E aí? Tudo bom? Tudo ótimo. Ai, muito legal, estava aqui ouvindo um pouquinho sobre você falar sobre o sedentarismo, a importância da atividade física. Gostaria de agradecer pelo convite de estar participando da sua live. Também minha primeira live, estou um pouquinho nervosa, assim como você. Mas estou aqui para poder contribuir bastante, que a gente puder conversar e esclarecer um pouquinho a galera em relação à qualidade de vida, né? Como você estava falando um pouquinho lá na frente, na questão de nem o sedentarismo, nem também aquela coisa do atleta, aquela coisa do esforço físico ao extremo, né? Mas aí, me apresentar também um pouquinho, eu sou Edna Oliveira Santos, sou nutricionista há uns 3 anos, sou formada pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz minha pós, vamos assim dizer, na prática mesmo, né? Que eu fiz residência em nutrição clínica focada em pediatria, mas também atendo adulto no particular. Então, estamos aí para qualquer dúvida que vier, para a gente poder começar. Uma coisa legal, Carlos, você estava falando sobre atividade física, né? Sobre essa questão de não ser somente para ter um corpo legal, para você atingir aquilo que você quer atingir. Mas acho que a atividade física é algo vital, como a gente brinca assim, beber água é importante, comer é importante, higiene é importante, movimentar o corpo também é importante, né? Aquela questão de não ter um corpo atrofiado, de não ter um corpo parado. Para, como você falou, correr atrás do ônibus já perde o fôlego. Lá no trabalho a gente brinca bastante de subir escada. Entre escada e elevador, bora de escada, porque com 2 lances, são 2 lances de escada, a pessoa já chega lá em cima ofegante, sabe, esbaforida. Então realmente a importância da atividade física. E uma coisa legal que eu reparo nas consultas, né, nos meus atendimentos, é o seguinte: o pessoal que chega para uma consulta com o nutricionista, a maioria, eles vêm até a mim com a seguinte fala: olha, eu comecei a fazer atividade física e aí agora eu queria melhorar minha alimentação. E poucas vezes é o contrário, do tipo, olha, eu quero me alimentar melhor para depois começar uma atividade física. Isso é bacana. Agora, um contraponto muito interessante é o seguinte, que assim que eles chegam com essa fala de que estou fazendo atividade física, quero melhorar a minha alimentação, eles também chegam com a seguinte fala: quanto tempo leva para eu conseguir meu resultado?
como se fosse uma coisa tipo assim, olha, semana que vem já tá com esse na mão. Vai ser fácil, vai ser rápido isso. E isso é muito interessante, que você tem que pegar o paciente, sentar do lado dele e explicar algumas coisas. Nesse explicar algumas coisas, a gente fala muito sobre balanço energético negativo, déficit calórico. E uma coisa legal que eu sempre explico para eles é que essa questão de déficit calórico, balanço energético negativo, para simplificar a explicação é o seguinte. A gente, quando está endividado, a gente pensa o seguinte: bom, eu vou ter que gastar menos daquilo que realmente eu ganho no meu salário, certo? Então, para o emagrecimento, a longo prazo, que tem que ser uma coisa a longo prazo, não vai ser o mesmo raciocínio. Eu vou ter que gastar menos daquilo que eu realmente... Vou ter que consumir menos daquilo que eu realmente gasto, entendeu? Então, esse raciocínio para eles acaba contribuindo um pouco. Sendo que, explicando isso para eles, fica uma coisa meio que mecanismo, né? A gente tenta explicar para ele a parte mais fisiológica, o porquê, que não vai ser tão rápido o resultado como eles pensam, que não vai chegar assim na semana que vem. Então, quando a gente senta para explicar isso para ele, a gente se esbarra no mecanismo. E aí, também como profissional, a gente encontra uma seguinte dificuldade, que o paciente em si, a pessoa em si, ela não é só mecanismo, ela também é comportamental. E esse comportamental é o que vai influenciar a prática da dieta no dia a dia. E esse é um ponto muito legal que eu gosto de conversar com eles, que é o seguinte: a sua dieta é aquela que funciona. Ah, mas como assim aquela que funciona para mim? Vamos supor, você está viajando, você vai sair com seus amigos no final de semana, você vai sair com seu namorado, namorada, vai sair com a família para almoçar fora. O que você vai comer? Como é que você vai se comportar ao comer aquilo ali? Entendeu? E não é tipo assim, de uma forma meio que terrorista, meu Deus, não posso comer nada. Não. É o seguinte, eu vou olhar para aquele menu, eu vou olhar para as opções que eu tenho naquele restaurante e pensar, o que eu vou comer? Então, se fora de casa eu consigo fazer minha dieta, é isso que vale. É a dieta que funciona. É isso que é importante. E é claro que, por exemplo, quando o paciente te procura para fazer uma atividade física com um certo objetivo preciso e também, ao mesmo tempo, procura um profissional da nutrição, algumas estratégias nutricionais vão acabar sendo realizadas para poder melhorar o desempenho ou então atingir mais rápido o objetivo. Isso não exclui que seja uma dieta restrita, mas lembrando sempre, são coisas de curta duração, nunca uma coisa de longa duração. Aquilo de longa duração vai ser sempre a coisa que funciona no dia a dia, numa viagem, numa saída com os amigos. Eu imagino que para você, na sua prática também no esporte, é a mesma coisa, né? A galera chega já querendo falar assim, e aí, professor, quando é que eu vou ter aquele resultado? Só que, né? Fala um pouquinho aí sobre a sua prática, se também não é assim que funciona. Você estava falando, eu também estava lembrando também, é justamente isso que acontece muito também, né? A pessoa já chega, aquele famoso milagre do verão, né? O verão já está para começar, falta um Projeto mês, verão, né? Isso, quantos quilos eu vou emagrecer e tal. Só que, gente, o resultado a longo prazo, né? O resultado a longo prazo só vem com constância, né? Você depende muito da constância para ter o resultado a longo prazo, que é um resultado substancial, é um resultado duradouro, né? Não é aquele resultado de um mês que você faz tudo o que tem que fazer, depois perde tudo, ganha o dobro, né, do que perdeu, né? Vamos colocar assim, né? Se a pessoa perde muito percentual de gordura, o corpo entende, né, que vai precisar, né, vai passar por uma dificuldade e vai sobrepor aquilo, né? Aí as pessoas perguntam, poxa, eu engordei mais do que eu era antes, né, por exemplo. E isso acontece muito justamente pela falta de constância, né? E essa falta de constância causa diversos problemas, assim. Por exemplo, tem um dado que é muito interessante, que é o seguinte. Se você treina uma vez por semana, né, faz treinos assim esporádicos aqui e ali, isso piora a sua saúde, aumenta em quase 3 vezes a chance de você ter algum evento cardíaco, por exemplo, né? Uhum. Então o segredo está na constância. Né? Com certeza isso também serve também para a área da nutrição também, né? Fala um pouquinho aí. Serve sim. Eu costumo brincar com alguns amigos que falam o seguinte: se eu tiver uma filha, a bichinha vai se chamar Constância, porque o quanto que eu falo essa palavra, ela tá assim, sempre nas consultas, é a constância. E também lembrar assim um pouco de, como você fala constância, lembra um pouco de motivação, né?
Porque muitas vezes eles falam o seguinte, mas tem dia que eu não estou motivada a fazer aquilo. Tem dia que eu não estou motivada a ir fazer um treino, a ir para academia, sei lá, fazer uma caminhada, uma simples caminhada. Eu não estou motivada. Aí eu brinco com o seguinte exemplo, que aí toca na realidade da pessoa, entendeu? Tem dia que a gente acorda sem estar motivado para ir trabalhar. Isso é fato. Tem dia que você acorda e fala assim, cara, hoje não é o dia, mas você tem que ir. É a vida. É a vida. Você vai porque você sabe que lá no final de tudo vai te gerar um resultado. Ou seja, eu vou ter meu salário. Eu acho que quando você busca mesmo um objetivo, e aqui eu não quero ser, e não estou sendo taxativa, é só para a pessoa pensar que quando ela quer um resultado, ela tem que pensar, poxa, eu quero aquele resultado. E outra, a preguiça na hora de ir. A desmotivação na hora de ir. Quando você chega lá, você faz atividade física, eu brinco muito isso no trabalho. No trabalho, depois do plantão de 12 horas, que eu também trabalho no hospital. Então, a gente, no final do plantão, a gente fala, você vai malhar hoje? Ai, eu não sei se eu vou. Ai, vai, isso aqui. Aí fica uma dando força pra outra e fala, cara, só vai. E aí, eu posso dar uma dica já? Já queria começar com uma dica. Que nessa questão do só vai ou só volte. O só vai, eu falo muito em relação da atividade física lá no trabalho com as meninas, quando a gente apoia uma outra. Cara, só vai. Nem que você fique 20 minutos, 30 minutos, só vai. E o só volte, eu falo muito com os meus pacientes, mas é muito. Porque chega e fala assim, eles nem saíram da consulta. Eu nem saí, eles já falam assim, mas se eu pisar na bola, se eu não fizer isso direito, aí eu converso, olha, pisou na bola, furou a dieta, ok. Pensa, na próxima refeição, no próximo minuto, no minuto seguinte, já volta. Só volta. Não espera a semana que vem, não espera segunda-feira, não espera... Não, só volta na próxima refeição, entendeu? Isso funciona um pouquinho, porque, por exemplo, quando ele entende que a dieta é aquela que funciona, se naquele momento ele furou por alguma coisa, no próximo ele já sabe o que é para ser feito, entendeu? Então isso é muito bacana, assim, da questão dessa primeira dica. Só vai e só volta. Ah, isso aí funciona bastante, assim, com a gente também, né? Eu costumo falar, assim, com meu irmão, assim, quando a gente tá pra sair pra treinar, né? Bate aquela preguiça e tal, mas a preguiça é só antes do treino. Na hora do treino, a preguiça passa rapidinho, né? E cai justamente naquela questão também da constância que você tava falando, né? Eu também vou dar uma dica aqui também, que é o seguinte, pra quem quer, né, quer se enquadrar, né, no pessoal ativo, né, na parte da pessoa ativa, você tem, assim, os limites. Vamos dizer também assim, os limites tanto para baixo quanto para cima, né? Tanto para cima de atleta quanto para baixo de sedentarismo, né? Você tem ali umas diretrizes básicas, que são o seguinte, Colégio Americano de Esporte e Medicina, né? Eles estudam aí lá na parte lá americana, lá, a parte de sociedade, a parte comportamental da saúde e tal. Eles dizem o seguinte, para você se enquadrar, se qualificar, né, em pessoa ativa, né, você tem que fazer pelo menos 20 minutos diários de exercício, durante 5 dias. 20 minutos é o mínimo. Gente, o pouco, né, é muito interessante, né, e tal, mas aqui eu vou dizer outra coisa também. Para pessoas saudáveis, adultas, esse pouco não funciona. Que notícia maravilhosa, né? Mas é boa, porque é assim que vai gerar adaptação. É assim que você vai melhorar a sua qualidade, né? Se você ficar sempre fazendo aquele mínimo, o mínimo, nunca vai gerar adaptação. Nunca vai gerar adaptação. E desses 5 dias, né, 2 dias tem que ser de exercício vigoroso. Isso para adultos saudáveis, né? Cai muito nessa questão do só vai, né? É a pessoa saber que aquilo que ela vai fazer vai gerar um bem para ela, por mais desconfortável que seja no momento, né? Adorei sua dica. Gostou, né? Só vai, só volta. Eu tenho uma outra dica para dar, eu já posso dar outra dica, assim, uma coisa interessante, porque... Manda! A primeira pergunta é essa, quanto tempo leva para eu conseguir atingir meu resultado? E a segunda pergunta é... Quando que eu vou parar a minha dieta? Quando que eu vou poder comer qualquer coisa? Tipo assim, furar a dieta. Aí eu paro para pensar que assim, as pessoas acham que para chegar no emagrecimento, é porque elas pensam que é nessa questão do a curto prazo, querem já para ontem. Eu penso que elas acham que fazer dieta, o emagrecimento, está associado a uma coisa de desconfortável. A dietas muito restritivas, né? A coisas surreais. Que isso me preocupa como nutricionista, porque, por exemplo, se chega um paciente com essa ideia, até você conseguir desmistificar isso,
esse tipo de dieta restritiva, essa coisa do desconfortável para emagrecer, acaba compensando. E essa compensação me preocupa porque lá na frente tem aquele famoso dia do lixo. E as pessoas quando perguntam isso, quando é que eu vou poder parar? Quando é que eu vou poder comer tal coisa? Que elas já pensam nisso no dia do lixo. E quem me conhece sabe, eu sempre falo, não tem dia do lixo, não existe dia do lixo. Se você sentar numa mesa e quiser comer alguma coisa que, nossa, não está programado para aquele efeito, para aquele resultado que eu quero, ok, mas eu vou comer e come com consciência tranquila. Aí volta aquela questão, só volta na próxima refeição, sabe? E me preocupa que esse termo dia do lixo... Ah, por que você não gosta? Porque é muito mimimi? Não, é porque assim, você começa a encarar a comida como uma coisa que te dá medo. Você encara a comida como vilão e você encara a comida como lixo. Como vilão, você começa a distinguir comida como o proibido e o permitido, que isso não é legal. E aí você também, quando você encara a comida como lixo, você começa a comer certas coisas escondidas. Porque é lixo, entende? Que não devia estar comendo, é proibido estar comendo isso aqui. Então isso causou em muita gente, e ainda causa para as pessoas que não têm, que procuram informação em qualquer canto, ainda causa muita pinóia, sabe? A pessoa fica muito neurótica com isso. E não é isso, não é te proibir. Eu costumo fazer o seguinte, antes de entrar nessa dica que eu ia dar, eu vou dar uma pequena dica. Pensa o seguinte, na questão da alimentação, não tem necessidade de você, para gerar uma boa resultado no treino, não tem necessidade de você fazer coisas muito, muito complicadas, sabe? Não é o complicado que vai surtir efeito, não é o complicado que vai te gerar aquele mega resultado, entendeu? Mas pensa assim no básico, na base regular. Eu sempre brinco o seguinte, as pessoas chegam, mas aí, no trabalho então é assim mesmo, mas aí, o que eu faço para poder emagrecer? Me ajuda, Nuno. Fala qualquer coisa. Eu falo assim, gente, é simples. Olha, vai no açougue e vai no sacolão. Tá feito. Tá pronto. As pessoas ficam, como? É isso. É verdura, legume, é ovo, é fruta, é oleaginosas, é carne, proteína. É isso que vai te ajudar. É óbvio que não é tudo assim alavanquê, né? Tudo de uma forma individualizada, você consegue ter as quantidades tudo direitinho. Mas é essa questão, sabe? De não encarar a comida como uma questão de lixo ou como vilão. E também não... Ele tem que ser o mais complicado possível, entendeu? Gostei bastante aí disso que você falou, dá pra tirar duas coisas assim pra parte física, né? A primeira é parar de encarar, né, a atividade no caso, né, ou a alimentação ou o treino, né, como uma coisa ruim. É uma coisa que vai te fazer bem, vai causar algum desconforto assim, que nem vai ser grande coisa, né? Gente, foi o que eu acabei de falar, né? Com 20 minutos diários, né, de treinamento aeróbico, né? Eu vou explicar em outro vídeo que eu vou fazer, né, falando sobre as bases do treinamento aeróbico, né? Por exemplo, uma corridinha, uma caminhada, não precisa complicar, né? Essa é outra coisa que você falou, o fator complicador, né? Muitas pessoas saem buscando coisas na internet, no YouTube, no oráculo Google, sabe de tudo. E, sim, não adianta. O profissional, né, nós aqui a gente sabe que tem uma coisa, né, básica, né, que as pessoas não sabem, né, que se chama individualidade biológica. Sim, né? sim, Cada importante. um é um. Não adianta pegar a dieta do fulano de tal e aplicar nele, o treino do fulano de tal e aplicar nele. Não vai funcionar. A longo prazo vai fazer mais mal do que bem. Sim. Esse é o complicar, né? Sim. Você fazendo o básico, né, para si próprio, claro, tem que ter um profissional do lado, né? Você vai melhorar bastante. Por exemplo, a musculação. As pessoas costumam ir para a musculação e ficar 1 hora, fazem 12 exercícios, 15 exercícios. Ah, tem que ir todo dia, um desespero danado. Isso não precisa, gente. O mínimo, claro, o mínimo para quem está começando, são 45 minutos de musculação, 2 dias na semana. Olha só, 2 dias na semana, exercício resistido que a gente chama, né? Não é uma coisa complicada, não é uma coisa complicada. Claro que depois a pessoa vai se adequando, né? O corpo vai se adaptando, o nível de treino vai ficando mais forte, né? Uma coisa legal que você falou, Carlos, do não complicar,
é que eu tenho como lema de vida e como nutricionista o seguinte para os meus pacientes: descomplica que facilita. Porque a pessoa chega assim com umas ideias mirabolantes, com umas coisas muito complicadas, que aí quando você coloca tudo assim no papel, quando você consegue conversar com a pessoa, ah, mas é isso? Sim, é isso, não tem, nossa, não sei o que, não, é isso mesmo, sabe? Da base regular é assim que funciona, entendeu? Uma outra dica que eu queria dar é a questão de tirar a ideia de ingredientes caros. Ah, vou fazer uma dieta, tem que comprar tudo caro. Eu quero aquele iogurte caro, eu quero aquele, sei lá, aquele suplemento caro, eu quero tudo caro. Aí eu sempre costumo falar o seguinte: galera, é o seguinte, as coisas funcionam o seguinte, como você vai entrar, falei muito o seguinte, mas tudo bem. Você vai entrar numa casa muito bagunçada, você primeiro põe ela em ordem, sabe? Coloca as coisas no lugar, vai ajeitando as coisas com calma, e bagunçou de novo, arruma mais uma vez, depois você vem com a decoração, depois você vem com a suplementação. Então é o seguinte, a pessoa vem totalmente desregulada. Então chega primeiro, vamos começar no básico, no que a gente não complica, sabe? Facilita. Vamos aqui, vamos lá, ajeita isso aqui, tudo direitinho. Foi. Agora vamos ver. Necessita de uma suplementação? Ah, então vamos ver a questão da suplementação. Entendeu? Porque senão você fica uma coisa muito... sai comprando vários suplementos. Aí vamos supor, na dieta da pessoa, a pessoa come já a proteína dela normal, que, pasmem, né? A alimentação do brasileiro já é uma dieta rica em proteína. A gente come muita carne. Então, assim, a pessoa já chega e começa a praticar alguma coisa de atividade física, nem chega a ser musculação, alguma coisa muito básica, e aí já começa a comprar suplemento, o famoso whey protein. E aí, ao longo do tempo, ela começa a ganhar peso, porque ela usa aquilo ali de forma não controlada. Ela sai colocando... Eu não tenho, nunca comprei, mas na embalagem tem lá direitinho a quantidade, quanto que dá de proteína cada colherzinha daquela e tal. E aí a pessoa começa a usar aquilo ali por livre e espontânea vontade, de forma desregulada, que acaba ganhando peso. Mas por quê? Querido, você está comendo mais proteína. Proteína, querendo ou não, é caloria acima do recomendado, né? Se você não tem um direcionamento. Então é o seguinte, a minha terceira dica seria essa: não complicar e não ter necessidade de comprar ingredientes caros, suplementos caros logo de início. Primeiro arruma a casa, dá aquela geral, dá aquela organizada e, se necessário, a gente entra com algum tipo de suplemento. Uma coisa engraçada em questão de suplementação é que tem um alimento que é super barato. As pessoas dão valor, porque eu vejo que as pessoas gostam muito disso. E tem um outro tipo de suplemento chamado BCAA, que é rico em aminoácidos essenciais, coisas que a gente não encontra, nosso organismo não produz sozinho. A gente tem que ingerir do alimento para poder conseguir. Sendo que esse tal alimento que é bem baratinho, ele também é riquíssimo nesses mesmos aminoácidos. E não tem maltodestrina, não tem conservante, não tem corante. É o nosso queridíssimo ovo. Então assim, a galera acaba comprando o BCAA, que é uma coisa cara, e usando de forma sem cuidado. E sendo que o ovo é uma boa fonte também de BCAA, uma boa fonte de aminoácidos essenciais, é uma boa fonte de proteína. Para ter ideia, 2 ovos, apenas 2 ovos, é o suficiente para... equivale a 3 gramas de BCAA. Entendeu? Então, assim, não há necessidade de você ficar experimentando uma coisa que, cara, calma, arruma a casa. É difícil arrumar a casa, ninguém gosta, mas é necessário, entendeu? Eu acho que vem muito também isso que você está falando da mentalidade, né? A pessoa esquece, ou é sedentária ou é atleta, é aquilo que eu falava no começo da live, né? A pessoa não gasta o suficiente para usar esses recursos, né? Suplementação, e quer suplementar, quer ter uma vida de atleta sem ser atleta, né? E isso acaba prejudicando pela falta de informação também e pela falta também de procurar um profissional que entende disso, né? Vamos abrir um pouco para pergunta aqui, para quem quiser perguntar. Carlos, eu vi uma pergunta aqui interessante. Eu posso comentar sobre ela? Pode, sim. Deixa eu só voltar aqui para ver se eu encontro. Deixa eu só um minutinho voltar. Aqui, ó. Melo Cláudio, ele perguntou o seguinte: e a questão de pesar sua refeição? Então, para paciente que busca somente emagrecimento, eu não tenho esse costume de ficar pesando refeição. Na verdade, eu nunca indiquei. Na verdade, acho que assim, a pessoa iniciou a prática de atividade física dela. Ela conseguiu ter um bom desempenho, ela está conseguindo fazer aquilo ali de forma regular. Ao chegar em um nível e falar assim, poxa, arrumei minha casa, está tudo pronto. Agora eu quero começar a ganhar massa muscular. Olha,
Consegui tudo, agora vamos com questão de hipertrofia. Para hipertrofia, eu acho necessário sim pesar a refeição. Mas não é a refeição por completo, e sim a proteína. Porque para ganho de massa muscular, a gente leva mais em consideração também a proteína. Então, para isso, a gente pesa. Mas, no geral, eu não fico muito presa nisso. Porque senão, por exemplo, a pessoa... Ainda mais a gente percebe indivíduo a indivíduo. Se a pessoa não tiver um bom entendimento disso, ela vai ficar muito paranoica, entendeu? Em todo momento, em qualquer momento, ela não vai conseguir ter aquele prazer da refeição, sabe? Vai começar a influenciar no comportamental. Então, acho que primeiro a gente avalia a pessoa, vê como é que aquele paciente se comporta durante as consultas, quando ele comenta algumas coisas. Se for necessário, é uma ideia, é uma boa estratégia, gente. Não é uma coisa que é fora de cogitação, não. Mas tem que ser olhado com muita cautela para não causar nenhum distúrbio lá na frente. A pessoa ficar paranoica com isso, entendeu? Ah, sim. Tem uma pergunta também que eu não entendi também aqui, muito bem, mas é a questão do dia do lixo. Fala um pouquinho mais sobre o dia do lixo, se é que existe. Não existe. Sempre tem, né? Sempre tem um, né? Sempre tem um. Sempre tem um. Outro dia eu saí com um grupo de amigos e a menina perguntou o seguinte: mas você come hambúrguer? Hambúrguer mesmo? Eu falei, como? Mas eu não como com muita frequência. Como? Aí ela, isso te dá peso na consciência? Eu falei, não. Aí ela, então tá ótimo. Eu falei, que bom. Mas essa questão, sabe? Se você sair com alguns amigos e por algum motivo você acabar comendo algum tipo dessas coisas, não é pra causar um peso na consciência, entendeu? E nem é pra depois, no dia seguinte, você compensar ou pela alimentação ou então pela atividade física. Porque eu acredito que na tua área você deve ver muito isso. Na segunda-feira, sei lá, no treino, a galera fala assim, professor, eu quero queimar tudo que eu consumi no final de semana, né? Porque a galera volta segunda-feira com tudo, né? E sobre essas questões de treino também, cara, eu lembrei de uma coisa que muito maneira, né? Que você estava falando da progressão, das pessoas que querem fazer as coisas à moda, vamos embora, questão de suplementação e tal. Tudo tem suplementação, né? Querem, né, ter suplementação, né? É o marketing, né? Assim, levando para a área da atividade física, né? Tudo tem progressão, né? Eu uso muito o exemplo do CrossFit, né? Eu fiz um vídeo, né? E, nossa, pô, meteram o pau em mim só pelo título, nem viram o conteúdo, né? O que acontece? O CrossFit, assim como qualquer outro treino, ele tem progressão, né? Ele tem progressão, né? Isso também passa também pela alimentação, na parte de nutrição, tudo tem progressão. Ninguém chega tendo uma alimentação de atleta e tal. Tá me ouvindo bem? Ih, não, travou aqui. E não tô te ouvindo. E agora? Tá me ouvindo? Não tô conseguindo te ouvir. O pessoal aqui tá falando que tá indo. Tá ouvindo. Tá ótimo, tá ótimo. Ih, deu ruim aqui, não tô conseguindo te ouvir. Tá me ouvindo? Faz sinal. Tô ouvindo. Não tô te ouvindo. Eu vou falar aqui para as pessoas aqui, né? A gente tá vendo aqui a questão aqui do áudio aqui. A gente tá vendo aqui a questão do áudio aqui. Eu vou falar um pouco sobre a progressão do treino aqui, né? Todo treino tem progressão, né? O que eu quero dizer aqui. Enquanto a Edinoan tá vendo aqui a questão do áudio dela, todo treino tem progressão, né? E a progressão passa muito, né? Pelo início de tudo e pela individualidade biológica, né? Não tem como você chegar num alto nível sem passar pela progressão. Você tem que preparar o corpo primeiro, né? Você tem que fortalecer, você tem que ganhar flexibilidade, por exemplo, no caso da musculação, mobilidade, né? No caso do CrossFit, como eu estava falando aqui, né? E é assim que a gente vai andando, né? Você não pode começar de cima, senão você vai se lesionar. Então tudo tem a progressão, como a Edinoan estava falando da progressão da alimentação, eu puxei um pouco aqui para a área do treinamento, né? Consegue me ouvir?
Vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo bem? Vão comentando aqui. Voltei! E aí? Voltei, agora foi. Eu tava contando aqui pra eles aqui que não tem como você começar uma atividade de cima, né? Porque você causa lesão. Eu fiz um paralelo, né, com o que você tava falando sobre a alimentação, né? Que a pessoa já chega querendo ter uma alimentação de atleta, né? A mesma coisa, né? Chega pra treinar querendo ter um treino de atleta. É o marketing, assim, né? Que o pessoal acha que o atleta, ele é a nata da sociedade, assim, né? O atleta é um trabalho normal, né? Dá mais uma dica pra gente maneira aí. Se despede do pessoal, que essa live foi muito boa. Ai, galera, olha, eu adorei fazer a live, gente. Espero que isso não vire costume, mas... Vai virar, Imagina, vai virar. né? Não, mas assim, uma dica acho que mais pro lado do comportamental, na verdade, né? É não ficar trabalhando assim, uma dieta, pensar sempre nisso, né? Que a dieta é aquilo que funciona pra mim. Então, assim, aquilo que meu colega faz, funcionou muito bem pra ele se adaptou naquele ritmo, seja lá qual foi a estratégia utilizada, se foi uma dieta muito baixa em carboidrato para algum tipo de objetivo, se foi, sei lá, um jejum intermitente para tal objetivo, são estratégias nutricionais que a gente usa, que sim, elas têm efeito, mas têm que ser muito bem acompanhadas. Então, assim, não é que funcionou para ele que vai funcionar para mim também. Então é sempre pensar nisso, a dieta que funciona, a dieta que eu vou conseguir fazer é aquela que funciona. Então acho que você pensando nesse exemplo do seguinte, se eu conseguir sair, eu vou viajar, eu vou conhecer culinárias diferentes e tudo mais, mas eu saber voltar, isso é o importante para você conseguir ter uma boa alimentação, assim, sabe? Não ficar muito atrelada àquela coisa do tipo assim, tem que ser, não tem que ser, eu fiz errado e agora o que eu faço? Não, respira fundo é aquele caminho, só volta. Eu costumo falar o seguinte, o caminho para o emagrecimento é aquele caminho. Você sabe qual caminho seguir. Você sabe, poxa, até aqui eu cheguei e consegui emagrecer. Então, se por algum motivo eu me perdi pelo caminho, é só lembrar, calma aí, qual foi o caminho que eu fiz para vir? Então é só eu voltar, entendeu? É esse caminho, não tem erro, assim vai pra frente. Então chegou uma pergunta aqui. Ai, meu Deus, mais pergunte. uma, você tá fazendo sucesso aqui na nossa live. É muito polêmico, sempre gera muitas dúvidas. Então, a pergunta é qual tipo de alimento para atividade aeróbica e anaeróbica, né? Eu vou falar rapidinho aqui, atividade aeróbica e anaeróbica. Atividade aeróbica, né, para quem tá vendo a live, atividade aeróbica é aquela que de menor intensidade, né, intensidade moderada, que você exige mais do oxigênio. Atividade anaeróbica, falando de uma forma grossa, né, para as pessoas entenderem. Atividade anaeróbica, você tira a energia da gordura, né? É o famoso HIIT, né, que o pessoal tem feito, em treinamento intenso, né, com não muito volume, não por muito tempo, né, faz em 15 minutos, meia hora, né, treinamento mais em cima mesmo da energia tirada da gordura. Então, eu costumo falar o seguinte, comida é comida, pensando na comida de verdade, né? Se é questão de industrializados, farináceos, farinhas refinadas, esse negócio todo, a gente exclui. Pensando naquilo que eu comentei com vocês em relação, por exemplo, no açougue e no sacolão ali que você encontra o seu tipo realmente de dieta, comida de verdade, então é nesse processo. Assim, pensando, por exemplo, na questão de que você vai tirar mais energia da gordura. E tem gente que, para isso, é uma estratégia nutricional, não estou falando que é o certo, estou falando que funciona para muitas pessoas. Tem gente que se adapta bem a isso, consegue fazer alguma atividade física com um tempo mais prolongado de jejum. Entendeu? Para essa pessoa é uma boa. Aí depois do pós-treino, é comida de verdade. Se vai ser um lanche, tem que ser um lanche de verdade. Se vai ser uma refeição, vai ser uma refeição de verdade. Agora, para o outro ponto, para o anaeróbico, não tem uma coisa assim, tem que ser tal alimento. Vai ser
a batata, vai ser a carne, vai ser o ovo. Não tem. Isso, na verdade, comida de verdade. Você se preocupar em se alimentar melhor. É essa a questão, sabe? E, obviamente, de acordo com as quantidades, fazer um acompanhamento nutricional mais individualizado. Porque, por exemplo, você me perguntar aí, eu vou falar, depende. Depende com a pessoa, qual o objetivo que ela quer, qual é o tipo de atividade física, qual é o ritmo dela, qual é a frequência dela. Que isso é uma coisa muito interessante. As pessoas entram para fazer atividade física, nossa, aquela fala assim, e aí, você tá fazendo atividade física real? Tô, doutora, tô. Pode passar que eu vou comer. Tô sim. Aí quando você vai olhar, dá vontade de ter contato com todos os treinadores dessas pessoas. Que você vai olhar, olha, falta pra caramba. Quase que não vem. Aí eu passo aquilo pra ela se alimentar, vai acabar realmente dando um efeito adverso, o efeito contrário, vai acabar ganhando mais peso do que perdendo, né? Uma outra pergunta aqui, eu posso ler essa aqui, interessante também. É uma pergunta, no caso de um pós-cirúrgico de joelho, por exemplo, lesão de ligamento ligamentar ou tendinopatia. Se fazer um tratamento com fisioterapeuta e tudo mais, se seria importante o acompanhamento nutricional para um ganho de massa. Acho que para esse tipo específico, não é tipo assim, nossa, é essencial, mas você ter um acompanhamento seria legal para manter, para equilibrar as coisas. Mas assim, você mantendo aquela coisa da base regular, sabe, do descomplica que facilita, você consegue ter uma boa alimentação sem precisar realmente de um nutricionista. Alguma coisa básica você consegue. Não é tipo assim, não procura com urgência. Pode falar. Tem outra pergunta aqui também interessante também, né? Perguntando qual o tipo de treino para os falsos magros, né? Os falsos magros é aquele magro que parece ser só magro. Na verdade, é o magro com percentual de gordura alto, né? Assim, para quem está começando o treino, né? Claro, né? Obviamente, ele é falso magro porque não treina. Só dedicada com fôlego, né? Para quem está começando é simples, assim. A musculação, né? A musculação vai gerar adaptações musculares, né? Treinamento resistido, que a gente chama, né? É tensão nos tendões e na musculatura, né? O ideal para quem está começando, né? Quem não tem nenhuma lesão, é começar pela resistência, né? Repetições acima de 15, repetições altas, né? Repetições mesmo de nível moderado, baixo, 60%, 70% da carga máxima, né? E repetições bastante altas, né? Agora, para quem está voltando de lesão, quem tem alguma lesão, algum tipo assim, o preferível é a isometria, né? É o exercício sem a ação concêntrica e excêntrica. Entendi. É isso? É isso. Olha, eu gostei dessa live, viu? Foi bem bacana, foi legal. Também gostei também. Eu não sei se essa minha explicação ficou meio técnica, mas qualquer coisa é só tirar dúvida comigo no direct. Ah, beleza. Vou responder aqueles que eu conseguir responder. Então tá bom. Agradeço pelo convite, Carlos, mais uma vez. Foi uma grande coragem minha, da minha cara a tapa, falar um pouquinho de nutrição também aqui pra galera. É um assunto muito polêmico, que gera muitas dúvidas, mas enfim. Também fico à disposição. E o que precisar de outras lives, a gente tá aí, a gente pode combinar mais coisas, outras coisas legais. Só chamar. Vamos convidar. Essa nossa primeira live aqui foi maravilhosa. Espero fazer muitas outras, né? Sobre diversos assuntos, diversas dúvidas aí que a gente tem campo para discorrer aí. Muitos. Verdade. Então é isso, prazer. Beijo grande, beijo a galera que participou. Muitos amigos aí, então foi bem bacana. Tchau. Obrigado. Então, gente, eu vou deixar aqui a minha última mensagem para vocês aqui. É simplesmente o seguinte: a constância. Resultados duradouros só vem com constância. Não adianta fazer exercício uma vez na semana, 2 vezes na semana, exercício morto, falando diretamente assim mesmo, que leve, assim, não adianta. Para pessoas saudáveis não existe exercício leve, é moderado e vigoroso, moderado e forte. Para isso você tem que ter um acompanhamento profissional para evitar lesões, né? E evitar situações indesejadas, vamos dizer assim, né? O exercício, ele é a melhor forma de prevenção de diversas doenças, né? E também é uma forma de tratamento para doenças também, né? Você pode escolher, ou você previne, ou você remedia
com os exercícios aí. Forte abraço, gente. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau!